Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar um assunto bastante controverso, que é sobre o Ajinomoto ou glutamato monossódico. Para isso eu estudei bastante, li bastante principalmente, tive auxílio desse livro da doutora Denise Carreiro, Alimentação em Distúrbios de Comportamento, e tive também auxílio deste livro, Code Alchemy. É um livro que ensina sobre a fermentação da soja e tudo mais. Você já é inscrito no meu canal? Se não é, por favor, se inscreva e ative o sininho. E também seja um apoiador do meu canal com pequenas contribuições mensais. Obrigada! Este vídeo ficou um pouco longo, mas peço que tenha paciência, porque vai valer muito a pena assistir até o fim. Principalmente lá no final, eu falo da minha posição em relação ao glutamato monossódico. Protease é o nome da enzima que quebra a proteína em aminoácidos. E o principal aminoácido é o ácido glutâmico, principalmente quando o aminoácido que já contém no alimento é a glutamina. Ácido glutâmico e seu derivado, glutamato monossódio ou glutamato monossódico, são inacreditavelmente deliciosos e é a espinha dorsal do quinto sabor, umami. Umami confere profundidade e riqueza de sabor e nos deixa saciados e satisfeitos. Esta palavra umami significa saboroso. Alguns alimentos naturais podem prover o sabor umami. Algumas algas específicas, kombu e cogumelo seco, tomate e postas de peixe bonito seco. E observando estes alimentos, possibilitou a descoberta do glutamato monossódico livre, também conhecido como MSG, no início dos anos 1900. Em 1908, Sr. Ikeda registrou a patente do Ajinomoto no Japão. E hoje o MSG livre é usado no estudo dos sabores. É a forma mais estável de aminoácidos que é possível isolar. E um dos nomes conhecidos é o Ajinomoto. Somente no ano 2000 foi reconhecido pela comunidade científica quando pesquisadores da Universidade de Miami encontraram receptores específicos na nossa papila gustativa. O gosto do glutamato é característico em alimentos tradicionais em todo o mundo durante séculos. Por exemplo, os romanos antigos desfrutaram do gosto do glutamato em um molho de peixe chamado garum. É interessante notar que alimentos e ingredientes ricos em glutamato são encontrados em alimentos tradicionais e em condimentos como presunto curado, queijo, molho de anchova, pasta de soja miso, molho de soja shoyu, que são produtos de fermentação. São naturalmente produzidos e não são adicionados. As industrializadas provavelmente contêm adição de Ajinomoto. Estes são os alimentos que contêm ácido glutâmico naturalmente. Tomate, creme de leite, manteiga, molhos que envolvem queijo, alga, kombu, cogumelos, posta de peixe bonito seco. Os produtos que eu vou citar, que são industrializados, provavelmente contêm adição de glutamato. Extratos concentrados de carne, molho de tomate, molho madeira em países ocidentais, molho de peixe, molho de soja, molhos prontos para salada, salgadinhos que a grande maioria gosta, como cheetos, fandangos, os cup noodles, nisi miojo, os temperos de cubinhos e etc. Porque todos são atraídos pelos aminoácidos. Por que eles provocam água na boca? Porque quando consumimos esses alimentos nos sentimos tão satisfeitos? Porque é indicação de que há uma rica fonte de proteína que é muito nutritiva. Biologicamente falando, o nosso corpo nos leva a uma fonte proteica, que são maior fonte de energia, e nos fará sentirmos saciados por mais tempo do que os alimentos ricos em carboidrato.
A indústria alimentícia, sabendo desta necessidade básica do corpo humano e conhecendo a fisiologia do umami, e acrescenta uma pitadinha do MSG ou algum glutamato equivalente. O metabolismo do glutamato tem sido estudado com mais cuidado devido à citação da possibilidade de toxicidade do glutamato. Durante o processo reprodutivo, no estudo com ratos, camundongos, cachorros e coelhos. A maioria do glutamato presente nos alimentos, sejam elas adicionadas ou presentes naturalmente no alimento, mais de 95% delas é metabolizado no primeiro instante e utilizado como fonte de energia para o nosso sistema gastrointestinal. Foram feitos estudos com altas doses tóxicas de glutamato em animais em fase de reprodução e amamentação, com acompanhamento de 2 anos, e nenhuma alteração foi observada em termos de toxicidade teratogênica. Experiência com humanos adultos feitos na Alemanha não encontraram toxicidade, adicionando até 197 gramas de glutamato durante um mês. Restaurantes de culinária oriental usam o Ajinomoto e quem sabe os outros também. Ácido glutâmico é um neurotransmissor que causa excitação mental. É essencial para a aprendizagem, para a memória de curto prazo e de longo prazo. E também é precursor do neurotransmissor inibitório GABA. A ingestão em excesso de glutamato gera uma série de efeitos em cascata que termina por causar lesões no sistema nervoso central. Glutamina dá força muscular, se fizer uso um pouco antes do esforço físico. A cisma de que o Ajinomoto faça mal à saúde vem por causa de uma possível doença, a síndrome do restaurante chinês. Em 1968, quando o médico Robert Holman escreveu para uma revista médica inglesa, refletindo sobre as possíveis causas de uma síndrome que ele sentia todas as vezes que comia em restaurantes chineses nos Estados Unidos. Após isso, inúmeros estudos foram feitos. Em 2002, pesquisadores de 4 universidades renomadas dos Estados Unidos desenvolveram um protocolo duplo cego, controlado por placebo, que envolvia o uso crescente de glutamato monossódico. 130 pacientes que diziam ter sensibilidade ao glutamato responderam a alguns questionários. Ao final do estudo, somente 2 pessoas avaliadas mostraram consistência em suas respostas. Foi confirmado que não há relação. O glutamato foi considerado seguro em pequenas quantidades. Enxaquecas e alergias não foram comprovadas nas pesquisas, e quanto à hipertensão, o uso do glutamato pode reduzir um pouco o uso de sódio nos alimentos, se tiver o cuidado de diminuir o sal. O glutamato monossódico contribui para a aceitação alimentar dos idosos? Um estudo desenvolvido pelos pesquisadores do Hospital Okanoki, no Japão, dividiu em 2 grupos, um formado por 14 pessoas com idade média de 83 anos e outro formado por 15 membros com idade média de 84 anos. O primeiro grupo com 0,5% de glutamato adicionado em cada refeição. Já o segundo grupo não teve. Após 3 meses de análises, o grupo que consumiu as preparações com glutamato apresentou melhoras significativas na aceitação alimentar, no estado nutricional, na imunidade e no bem-estar. Já o grupo controle não apresentou os mesmos resultados. Se o gosto umami melhora a aceitação de alimentos nos idosos que têm falta de apetite, seria interessante acrescentar uma pitada de Ajinomoto na alimentação destas pessoas que sentem falta de apetite. Agora vou falar a minha posição em relação ao uso de Ajinomoto. Eu deixei de usar o glutamato por muitos anos. Hoje estou estudando bastante a respeito do sabor umami, presente no Koji, Shokoji,
miso caseiro e até estou fazendo shoyu caseiro. São alimentos com glutamato natural. Tenho meus pais idosos comigo, com 93 anos e 90 anos. Tenho usado uma pitada de Ajinomoto no cozimento de vegetais e nos caldos. Se não está precisando de ganhar peso, por que usar um produto químico realçador de sabor? Na caixinha do Ajinomoto, no verso, contém a sugestão de consumo e ele informa meia colher de chá para 500 gramas de alimento. Ele sugere o uso de meia colher de chá, por exemplo, para grãos, uma xícara de chá de arroz, colocar meia colher de chá. Para feijão também. Para legumes, 500 gramas de legume, meia colher de chá. Tomate, brócolis, também ele sugere o uso de Ajinomoto. Inclusive em carnes, 500 gramas de carne, peixe, frango, colocar meia colher de chá. Essa medida meia colher de chá está certo, é 0,5% para 500 gramas. Porém, o que eu não concordo é colocar em carnes, em grãos, feijão no caso, né? Já é saboroso, não precisa colocar ainda mais o realçador de sabor. No caso de proteínas, elas são ricas em glutamina, elas têm o sabor umami presente. Não há necessidade de colocar ainda mais o realçador de sabor, e nem o arroz, eu penso. Então, eu, no caso, uso para adicionar aos vegetais, legumes refogados, saladas, pode pôr uma pitadinha, mas eu não uso esta quantia que sugere aqui, eu uso bem menos. Porque o problema, há o risco de a gente acostumar com esse sabor. E quando você prova um alimento que não tem o glutamato, você sente que falta alguma coisa aqui, não está muito gostoso. Então, você corre o risco de começar a sentir assim. E também, cada vez mais, utilizando mais, né, colocando mais, é um risco que pode levar ao problema de saúde. Porque dentro desta faixa de 0,5%, ele está garantido pelos estudos que foram feitos até agora. Acredito que existirão muitos outros estudos que a gente deve ficar antenado com relação a isso. Agradeço muito por terem assistido até o final. Por favor, se gostaram do conteúdo, curtam este vídeo e compartilhem. Um grande abraço a todos. É constituído pelo ácido glutâmico e seu derivado, tomate e postas de peixe, tem que inverter, né? Porque isso aí eu citei as coisas e falei depois. E quem é desapercebido vai achar que isso daí tem também. E nos fará sentirmos mais saciados por mais tempo. Não, mais de 95% delas é metabolizado no primeiro... Mais de 95% delas é metabolizado no primeiro instante. Há um defeito na concepção. Se fizer esforço, se fizer uso um pouco antes do... O glutamato monossódico... É pergunta aí? Enxaquecas e alergias não foram comprovadas nas alergias. Oh, meu Deus!